sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Feito à Mão. Muito prazer para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Mari Trevisan e eu sou a crocheteira responsável pelos amigurumis aqui do canal Feito à Mão. E o nosso novo projeto, nossa nova aula é a nossa boneca Mirabel. Como vocês já viram aí na introdução inicial do vídeo, aí com as fotos de apresentação da nossa boneca Mirabel, aqui está ela. A minha bonequinha Mirabel tem 35 centímetros e ela foi confeccionada, essa versão da boneca Mirabel, com os fios da Balloon Amigo, da Pinguim e agulha de 2,5 milímetros. Todos os códigos com as cores dos fios que eu vou trabalhar, tanto na aula quanto os códigos das cores do fio Balloon, vão ficar aqui na descrição desse vídeo junto com a lista completinha de material. Então, para tu saber o código das cores, os fios utilizados e todo o material que eu utilizei, é só clicar na descrição. Junto na descrição também fica o link com a playlist completa com todas as aulas da boneca Mirabel, tá? Então aqui na descrição do vídeo vocês já sabem, aqui você encontra todas as informações que tu precisa sobre a aula e sobre o projeto em andamento aqui no canal. A minha bonequinha Mirabel que eu vou fazer em aula, eu vou fazer ela com os fios da Amigurumi. Vai ser a mesma boneca, mesma receita, tudo igual. Porém, eu vou usar os fios da Amigurumi porque eu sei que o mais fácil do pessoal encontrar e de ter acesso é os fios da Amigurumi. Então, para quem não tem acesso aos fios da Balloon, pode fazer com os fios da Amigurumi, que vai ser a versão que eu vou fazer em aula. É a mesma receita, projeto igualzinho, só vou mudar então os fios. A agulha que eu vou usar também vai ser a agulha de 2,5 milímetro para aula, tá? Então, não vou mudar a agulha, só vou mudar realmente o fio que eu vou trabalhar. Então, se vocês já vão ter um parâmetro, se vocês querem esse resultado aqui, com essa textura com os fios da Balloon, que eu gostei bastante com o fio da Balloon, é só vocês usarem, então, os fios da Balloon. E se vocês querem a mesma versão de aula, né, com a textura, com o fio de Amigurumi, que a gente vai confeccionar em aula, é só trabalhar com os fios da Amigurumi. Ambos os códigos com todas as cores, como eu falei, vocês vão encontrar aqui na descrição desse vídeo. Essa receita, o padrão dela não tem costura, tá? Então, o corpinho dela é todo feito em uma peça só, cabeça e corpinho, sem nenhum pontinho de costura. A única costura que a gente vai encontrar nessa boneca aqui é na base do cabelinho dela, tá? É a única costura que nós temos em toda a nossa peça. Ela é uma peça aí que eu diria de nível intermediário avançado, quem é iniciante consegue fazer, mas vai ter que ter um pouquinho mais de paciência na hora de crochetar, tá? Porque ela tem alguns detalhes, né? Então, talvez ela se torne um pouquinho mais complicada, mas não é impossível de fazer. Tem que se desafiar e fazer com certeza, tá? Mas eu diria que ela é para um nível intermediário a avançado. A minha bonequinha Mirabel, como eu já falei lá no início, ela tem 35 centímetros. Essa aqui feita com um fio da Balloon e agulha de 2,5. Acredito que a de fio Amigurumi não vai ter muita alteração no tamanho dela, porque o tex delas são muito parecidos. Então, talvez não tenha alteração no tamanho. Se tiver, vai ser uma diferença de 2 a 3 centímetros no máximo do que essa daqui. O tamanho dela é um tamanho muito bom. Ela é uma boneca bem gostosa de crochetar. Não é uma boneca demorada de fazer. Uma boneca aí que a gente consegue executar aí em poucas horas de trabalho. Eu acredito que uns 2 dias e meio de trabalho. Para quem é um pouquinho mais lenta, consegue executar toda a boneca. O vestidinho da nossa bonequinha Mirabel, vou virar aqui pra vocês verem. Ela tá amarradinha aqui porque ele sai, tá? É feito separado o vestidinho. Sapatinho dela também sai, ó. Aqui tá o sapatinho dela amarradinho. Ele também sai, também é feito separado. E o cabelinho dela, como eu falei, é a única peça costurada na nossa bonequinha. É um cabelinho curtinho, ondulado, muito gostoso de fazer e fica com um resultado muito legal, tá? Então, aí, bem tranquila de ser feita. A única aula que vocês não vão encontrar aqui no passo a passo da minha boneca Mirabel é a do óculos da boneca Mirabel, porque eu já tenho aula aqui no canal onde eu ensino a vocês a fazerem óculos personalizados para Amigurumi. Então, também aqui na descrição desse vídeo vai ter um link onde vocês vão poder acessar essa aula aqui do óculosinho e eu também vou deixar o link da aula fixado no primeiro comentário aqui. Então, clica aqui no primeiro comentário, já vai ter fixado o link com essa aula aqui que ensina vocês a fazer óculos para qualquer amigurumi de vocês. Outro detalhe importante aqui são os bordados do vestido da minha boneca Mirabel. Estes bordados da minha boneca Mirabel são apliques, tá, gente? Não são bordados livres, não são bordados feitos à mão, mas podem ser feitos também. Quem tiver aí bastante habilidade com bordado, pode ficar à vontade para bordar. Esses apliques são esses aqui, ó. Eles são vendidos assim nas casas de artesanato, vem em pacotinhos
Eu comprei um pacotinho que vinha 10 borboletas, esse pacotinho aqui que vem, acredito aqui que uns... Não sei porque eu não contei dentro dele, mas também tem bastante... Tem bastante... 25 unidades dessa florzinha, ó. E eles têm um custo aí, mais ou menos, eu paguei cada um entre 3 e 6 reais. O mais caro foi o pacotinho das borboletas, que eu paguei R$5,90, tá? Eles não são difíceis de encontrar, são bem fáceis. Qualquer casa de artesanato vocês encontram esses apliques. Eu acho muito mais prático e mais fácil, porque a gente ganha bastante tempo na hora do crochêzinho, ó. Esse aqui é da florzinha amarela e as borboletinhas que veio em verde, azul, que são essas aqui. E daí eu colei pra colar aqui na minha bonequinha, eu usei cola de silicone frio, tá? Então a gente também vai precisar de cola de silicone frio. O resto do material que vocês vão precisar, material básico para amigurumi, como eu falei, tem toda a lista aqui na descrição desse vídeo. Então é só clicar ali que vocês vão saber todas as informações, tá? Então a gente vai precisar da cola para colar os apliques e quem quiser bordar, pode bordar também, não tem problema nenhum. Então aqui está a minha boneca Mirabel. Eu gostei muito do resultado, tá? Eu fui juntando alguns padrões, algumas receitas para montar essa bonequinha. Achei que ela ficou bem legal, é muito gostosa de fazer, vocês não vão se arrepender. Vou esperar vocês me dizerem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha boneca Mirabel, se vocês gostaram. E também, quem vai crochetar comigo aí, vai me contando aí, vai me deixando a par do teu trabalho. E depois de pronto, é claro que eu vou adorar se vocês me marcarem lá no meu Instagram, que o link tá aqui na descrição também, pra mim poder repostar nos meus stories o trabalho de vocês, porque eu adoro quando vocês marcam lá no meu Instagram e eu reposto o trabalho de vocês. Eu acho bem bacana, amo muito ver o trabalho de vocês. Logo vai sair a versão miniatura da Mirabel lá pro novo canal do YouTube. Então, se tu ainda não conhece meu novo canal do YouTube, tá perdendo tempo. Tem todo o link também aqui na descrição. Lá eu vou lançar, daqui uns dias que eu já tô montando, a miniatura da Mirabel, porque cada vez que eu trago agora uma boneca grande aqui no canal, eu trago a miniatura na versão lá no novo canal, que é um canal voltado mais para iniciantes. Então, são peças menores e peças um pouquinho mais fáceis de fazer. Mas se tu quer fazer dela na versão pequenininha para fazer chaveiro, para dar de brinde para tua cliente ou para vender separado também, é uma ótima opção. Então, assim que eu liberar a aula, eu já trago para vocês as aulinhas dessa boneca Mirabel aqui. Serão 4 aulinhas, então eu vou dividir esse projeto em 4 aulinhas aqui no canal, tá? E as aulas vão saindo conforme eu vou conseguindo editar os vídeos e lançar para vocês, tá? Mas não demora não, logo já estão disponíveis. Então, hoje é a nossa primeira aula. Não esquece de deixar um like pra mim, dizer aqui nos comentários o que tu achou da minha bonequinha e também se inscrever no canal, é claro, para não ficar de fora de nenhum passo a passo. Logo, viemos com mais novidades. Então, sem mais delongas, vamos para nossa primeira aula. Bora crochetar! Então, nós vamos iniciar a nossa peça fazendo os bracinhos. Nós vamos fazer 2 peças iguais e vamos reservar, porque como essa boneca não tem costura, nós já vamos deixar o bracinho pronto. Eu vou iniciar aqui fazendo o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora, eu vou vir aqui na minha segunda volta e vou colocar 6 aumentos, ou seja, para cada um desses pontos que eu tenho aqui, então, eu vou fazer 2 pontos baixos, desculpa, no mesmo ponto, formando um aumento, ó. Então, para cada ponto, eu coloco um aumento. E assim, eu vou seguir, então, fazendo um aumento em cada ponto até o final. No final da minha segunda volta, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Finalizada, então, aqui a minha segunda volta com 12 pontos. Agora, as próximas 3 voltas serão de ponto sobre ponto. Então, a volta 3, 4 e 5, a gente vai trabalhar sobre os 12 pontos, tá? Então, vamos fazer agora nossas 3 voltinhas aqui de ponto sobre ponto. Finalizada aqui as minhas 3 voltinhas, então, de 12 pontos. Agora, eu vou para a volta de número 6. E na volta de número 6, eu vou trabalhar uma sequência de 1, 2... 3, 4 pontos e uma diminuição. Para fazer a diminuição, eu pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, puxo e faço a diminuição. E vou repetir novamente a mesma sequência. 1, 2, 3, 4.
a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha da frente do próximo ponto e faço a diminuição. Então, eu fiz aqui uma sequência de 4 pontos e uma diminuição por 2 vezes e agora eu tenho aqui no meu trabalho um total de 10 pontos. E agora é só sobre os 10 pontos que nós vamos trabalhar, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui da volta de número 7, que é a próxima volta que segue aqui, até a volta de número 25, em um total de 19 voltas de ponto sobre ponto. Então, vamos só subir aqui 19 voltinhas de 10 pontos. Finalizada aqui, então, as minhas 19 voltas de ponto sobre ponto, o meu bracinho está pronto. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, vou pegar só na alcinha de trás lá do meu ponto, ó, e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio e vou deixar aqui mais ou menos uns 10, 12 centímetros de fio, não precisa muito, para que depois a gente faça um acabamento na axila dela, tá? O bracinho é emendado, não tem costura, mas a gente vai fazer um pequeno acabamentinho na hora da emenda. Então, deixo um pedacinho bem pequenininho de fio e deixo aqui o meu bracinho agora em espera. Eu vou colocar enchimento no meu bracinho, muito pouco enchimento, tá? Eu vou botar mais aqui na parte da mão e bem pouquinho enchimento no bracinho para que ele tenha bastante movimento. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a minha Mirabel tem enchimento no bracinho, mas é bem pouquinho, então ele ainda tá bem macio e tem bastante movimento, tá? Então, vamos colocar, mas não muito enchimento, mais na parte da mãozinha mesmo. E faremos, obviamente, 2 bracinhos iguais. Agora, para nós trabalharmos as perninhas, a gente vai iniciar aqui fazendo a nossa laçada inicial, nosso nó corrediço, né? E vamos subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou vir a contar da agulha, que vou pular uma, vou vir na segunda correntinha e vou trabalhar aqui um aumento. Ou seja, fazer 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou trabalhar 1 e 2 pontos na sequência. No meu último pontinho aqui, eu vou fazer um aumento com 5 pontos. Ou seja, eu vou botar 5 pontos nesse último ponto. 1, 2, 3, 4... e 5 pontos. Agora, eu vou voltar aqui na outra lateral, trabalhando 2 pontos. No próximo ponto, eu faço 1. E no próximo ponto, eu faço 2. E aqui no meu último pontinho, eu vou colocar um aumento também, ó. 1 e 2. Fiz um aumento aqui também, tá? Então, aqui vou ajustar esse fiozinho aqui que eu vim caminhando com ele. Agora, eu já vou iniciar aqui minha próxima rodada. Aqui nessa primeira volta, então, eu fiquei com 13 pontos no meu trabalho. Agora, na minha segunda volta, eu vou iniciar aqui já no primeiro ponto fazendo um aumento. Então, eu vou vir aqui direto no primeiro ponto e vou colocar aqui 2 pontos juntos no mesmo ponto. 1 e 2. E já vou marcar esse primeiro ponto do aumento aqui, que é o primeiro ponto do meu trabalho, tá? Então, eu já posso vir com o marcador de pontos e marcar o primeiro ponto desse aumento. No próximo ponto, eu também vou fazer um aumento. 1, 2. Então, a gente fez aqui 2 aumentos na sequência. Agora, eu vou fazer 1 e no próximo ponto mais 1, 2 pontos na sequência. Agora, aqui a gente tem os 5 pontos que a gente colocou aqui no último ponto. Agora, para cada um desses pontos aqui, eu vou fazer um aumento. Só que eu vou fazer um aumento em meio ponto alto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou laçar a minha linha aqui na agulha, vou entrar, vou ficar com 3 laçadinhos, vou tirar as 3 de uma vez só. Vou laçar, vou entrar e vou tirar as 3 de uma vez só. Então, aqui eu tenho um aumento em meio ponto alto. Novamente, no próximo ponto, eu vou fazer de novo um aumento em meio pontos altos. Então, 2 aumentos. 3 aumentos. 4. E aqui, por último, 5 aumentos em meio pontos altos aqui, então. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos na sequência. 1, 2, e aqui vou finalizar com 2 aumentos em ponto baixo. Então, um aumento e 2 aumentos, tá? Os aumentos em meio pontos altos é só aqui na parte da frente da minha solinha, ó.
Então, eu fiquei agora aqui no meu trabalho com 22 pontos, tá? E agora eu vou, então, pra volta de número 3. E na volta de número 3, eu vou trabalhar só sobre esses 22 pontos que eu fiquei aqui no meu trabalho. Mas eu vou trabalhar em bló, que é pegando aqui, ó, só a alcinha de trás do meu ponto. Ou seja, o meu ponto completo, a gente pega o ponto inteiro, né? Pra trabalhar em bló, a gente pega só a alcinha de trás do ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto pra cada ponto desses 22 pontos que eu tenho aqui, sempre em bló, que é pegando só essa alcinha de trás do meu ponto aqui, tá? Então, vamos seguir assim por todo o nosso trabalho. Finalizada aqui a volta de número 3, então, de ponto sobre ponto em bló, a volta de número 4 ainda é de ponto sobre ponto, porém, agora eu faço meu ponto completo, tá? Então, agora aqui eu posso fazer meu ponto inteiro e vou fazer aqui uma volta, então, de ponto sobre os 22 pontos. Finalizei a minha volta aqui de ponto sobre ponto, agora na volta de número 5, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. Então, vim aqui fazer 1, 2, vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto, né, pra gente não se perder. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, na sequência, eu vou fazer 6 diminuições. Então, vem aqui, ó, alcinha da frente, uma, 2, 3, 4 e 5 diminuições. Agora, eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando. Desculpe, não. São 6, perdão. 5 e 6 diminuições, perdão. São 6 diminuições. E agora sim, eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E eu encerro aqui, então, a volta de número 5 com 16 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou para a volta de número 6. Na volta de número 6, eu vou trabalhar 4 pontos baixos na sequência. Vamos aqui fazer, ó, 1, 2, vamos botar o marcador, né? Muito importante que a gente trabalhe com o marcador. 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 diminuições seguidas, ó. 1, 2, essa parte aqui da frente é mais apertadinha. 3, e a última aqui, 4 diminuições seguidas. E agora, eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E eu encerro aqui, então, a volta de número 6 com 12 pontos no meu trabalho. E o meu pezinho está pronto. Venho com a ponta da minha agulha aqui e vou ajustando o meu pezinho, tá? Agora, com 12 pontos aqui no meu trabalho, eu vou subir aqui 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, a volta 7 e 8 aqui serão sobre os meus 12 pontos. Então, vamos só subir aqui 2 voltinhas de 12 pontos. Finalizadas 2 voltinhas aqui de 12 pontos, então, meu pezinho já tá todo finalizado, ó. Já tomou forma de pezinho. Agora, eu vou para a volta de número 9. E na volta de número 9, eu já vou iniciar a minha volta aqui trabalhando um aumento. Ó. Então, eu vou vir aqui direto no primeiro pontinho. Deixa eu só pegar meu ponto aqui. E vou fazer aqui um aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto. Vou marcar o primeiro ponto desse aumento aqui, que é o primeiro ponto do meu trabalho. E agora, eu vou finalizar a minha volta aqui em ponto sobre ponto em um total de 11 pontos, tá? Então, agora eu só vou seguir em ponto sobre ponto até o final e vou encerrar aqui a volta de número 9 com 13 pontos no meu trabalho. Agora, as próximas 3 voltas que seguem aqui serão de ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar a volta 10, 11 e 12 de 13 pontos. Então, vamos subir 3 voltinhas aqui no nosso trabalho.
Finalizei as minhas 3 voltas aqui de ponto sobre ponto e a base do meu pezinho aqui eu já coloquei enchimento, tá? É interessante que a gente vá fazendo a peça e já vá colocando enchimento para não ficar muito difícil de encher no final, tá? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai vindo com uma pinça, colocando enchimento e ajustando esse enchimento aqui para não perder o formato tanto de pezinho quanto da perninha e do corpo em geral, né? Então, vamos fazendo e vamos enchendo, tá? Agora, então, eu vou para a volta de número 13. E agora, aqui na volta de número 13, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um ponto e um aumento. E agora, eu vou finalizar a minha volta aqui trabalhando 11 pontos baixos, ou seja, eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto até o final, tá? E vou finalizar aqui, então, a volta de número 13 com 14 pontos, tá? Vou seguir aqui, então, em ponto sobre ponto até o final. Finalizada a minha volta aqui, então, com 14 pontos, agora a gente vai novamente trabalhar sobre os 14 pontos. Então, agora a gente vai trabalhar da volta de número 14, que é essa próxima volta, até a volta de número 20, ou seja, nós vamos fazer 7 voltas de 14 pontos. Eu quero só explicar uma coisa pra vocês antes da gente fazer as nossas voltas. Eu não sei se vocês estão percebendo que nossos aumentos que a gente tá fazendo estão caindo aqui atrás da minha perninha, ó, gente. Bem aqui atrás, ó. O que a gente tá fazendo? Esses aumentos aqui é pra gente dar formato na nossa perninha, tá? Então, eles sempre vão cair aqui, ó, bem no meio do meu calcanhar, tá? Então, de repente, aí, se vocês estão trabalhando com um fio diferente do meu, com uma agulha diferente, talvez a pontuação de vocês não venha a bater com a minha. Eu já expliquei isso em outras aulas, tá? Tensão de ponto, né? Fio, agulha, tudo isso pode influenciar na hora da gente trabalhar, tá? Então, assim, ó, cuidem para que os aumentos de vocês estejam sempre caindo aqui, ó, bem no sentido do calcanhar, tá? Bem no meio da perninha. Porque pra gente ter aqui, ó, essa pequena curvatura aqui da perninha, ó. A gente tem um pouquinho de curvatura aqui e um pouquinho aqui. É bem suave, mas é pra dar um formatinho pra perna dela, tá? Então, cuidem para que esses aumentos sempre caiam aqui, tá? Então, seguindo aqui com a nossa receita, então agora vamos subir as nossas 7 voltas de 14 pontos. Finalizadas minhas 7 voltas, agora eu vou para a volta de número 21. E na volta de número 21, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer um aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto. E agora, eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto em um total de 9 pontos até o final. E vou encerrar aqui a volta de número 21 com 15 pontos no meu trabalho. A volta de número 22 será de ponto sobre ponto. Então, nessa volta, eu vou trabalhar sobre os 15 pontos que eu tenho no meu trabalho. Finalizada a minha volta de 15 pontos, agora na volta de número 23, eu vou iniciar minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos e na sequência eu vou fazer o aumento. Então, eu fiz 5 pontos e um aumento e eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos, ou seja, vou ponto sobre ponto agora até o final. Vou encerrar a volta de número 23 com 16 pontos no total. Finalizei a minha volta aqui, então agora eu tenho 16 pontos no meu trabalho e agora eu vou trabalhar aqui voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, as próximas 10 voltas aqui serão de ponto sobre ponto. Então, eu vou da volta 24, que é a próxima volta, até a volta de número 33, em um total de 10 voltas de 16 pontos. Então, eu finalizei aqui as 10 voltas, então, de ponto sobre ponto, de 16 pontos. E agora, a gente vai definir perna direita e perna esquerda, tá? E a gente vai fazer um joguinho de pontuação nas pernas para que elas fiquem alinhadas, para que uma não fique mais alta e outra mais baixa. Então, é interessante que vocês prestem bem atenção aqui, agora na hora da gente finalizar. A primeira perninha que eu vou fazer, então, essa é a primeira perna que eu fiz. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha perna, vou botar ela assim, ó, de pezinho. Vou dobrar aqui no meio, assim, olhando para que meu pezinho esteja reto, eu vou dobrar aqui no meio, tá? Então, agora eu vou vir com o meu marcador de pontos aqui e vou marcar aqui o ponto do meio, ó.
o pontinho bem aqui no meio, que é esse ponto aqui, ó, tá? Aqui. Por que que eu tô dizendo pra vocês marcar o pontinho do meio? Porque, como eu falei antes, isso pode ser variável, tá? Às vezes a pontuação de vocês aqui não vai bater com a minha, porque tensão de ponto, agulha e toda aquela conversa que vocês já sabem, né? Então, aqui, ó. Marquei o ponto aqui, que é o ponto do meio, então, com a minha perna estando assim. Os meus dois acabamentos vão ficar pro lado interno da perninha, para que quando a gente emende as perninhas, não apareça o acabamento das pernas, tá? Fique proporcional dos dois lados e bem bonito, não vai aparecer daí aqui o acabamentinho. Então, eu sempre trabalho para que as pernas sempre acabem com o acabamento na parte de dentro da perna, tá? Então, aqui, ó, marquei ali aquele ponto, agora eu vou contar aqui quantos pontos eu vou desmanchar da primeira perninha que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou desmanchar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos eu vou desmanchar. Então, eu vou vir desmanchando aqui, ó, até chegar lá onde eu marquei, ó. Tá? Aqui. Na verdade, aqui eu vou desmanchar 11 pontos, tá? Porque o 12º ponto aqui... Não, desculpa, é 12 pontos mesmo. Vou desmanchar 12 pontos. Agora, eu vou pegar, vou cortar o meu fio, né? E vou deixar um pedacinho de fio aqui pra mim dar o acabamento, tá? Então, aqui, ó. Não precisa muito, porque o acabamento aqui a gente vai esconder o fio, tá? Então, eu desmanchei 12 pontinhos do meu trabalho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse último ponto aqui, agora eu vou pegar minha agulha de tapeceiro. Deixa eu achar aqui a minha agulhinha. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou voltar esse último ponto aqui, que agora aqui é o meu último ponto, e vou fazer o meu acabamento aqui, ó. Introduzir na minha agulha de tapeceiro. Assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Prestem atenção em como que a gente vai fazer o acabamento. Vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, por baixo do meu ponto, ó. Assim. Vou puxar aqui pra ajustar a tensão. Agora, eu vou virar assim, vou vir aqui no meu último ponto, pela alcinha de trás do meu último ponto e também pela alcinha de baixo aqui, ó. Já pegando as alcinhas aqui por dentro pra trancar esse fio, ó. E vou trancar ele aqui dentro. Vou ajustar aqui esse falso pontinho que a gente criou aqui pra ele ficar bem direitinho, ó. Pra ele ficar bem bonitinho, porque a gente vai trabalhar nesse ponto, tá? Então, aqui, ó. Opa. Passou num ponto que não era pra passar. Tá? Vou perder ele aqui dentro do meu trabalho. Assim. Tá? Então, tá feito aqui o meu acabamento, tá? Pro lado interno. Essa daqui, que é a primeira perna que a gente fez, é a perna esquerda, tá? Este excesso de fio aqui eu vou cortar. Então, a perna esquerda foi a primeira perna que eu fiz. Fiz o acabamento interno aqui, então, da minha perninha, ó. Aqui o falso pontinho que eu criei, ó. Tá? E eu desmanchei 12 pontos da perna esquerda. Agora, a última perninha que eu terminei agora, a perna direita, ó, perna direita. Eu tô com a minha perninha aqui, ó, e eu novamente tenho que fazer o acabamento para que ele caia na lateral aqui do meu ponto, ó. Quando vocês botarem assim uma perninha contra a outra, vocês vão ver que essa perninha que a gente fez primeiro tá mais alta. Por quê? Porque agora eu vou caminhar com esse daqui pra deixar proporcional aqui as perninhas, tá? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente dobrar o meu trabalho ao meio. Vou pegar o meu marcadorzinho aqui, deixa eu ver onde eu botei ele. E vou novamente marcar aqui o ponto do meio, ó. Perna retinha, e eu vou marcar aqui qual é o ponto do meio, aqui. Então, nessa perninha que eu fiz por último, a segunda perninha, eu vou crochetar, tá? Até chegar aqui no meio, ó. Então, eu vou crochetar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá? Lembrando que essas pontuações aqui podem ser variáveis, por isso que eu tô ensinando vocês a dobrar a perninha e entender como que a gente tá trabalhando aqui, tá? Porque se a pontuação de vocês não bater com a minha, vocês já sabem por que que não bateu com a minha, né? Tensão de ponto, agulha. Vocês têm que saber como que vocês fazem, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Agora, eu vou tirar aqui o meu marcador, cortar também este fiozinho aqui, porque ambas as pernas serão rematadas, e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá na outra perna. Também já vou tirar esse fio de marcação aqui, já não preciso mais dele. Vou voltar ao último ponto, introduzir na agulha de tapeceiro, venho aqui, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo ponto e passo esse fio aqui pra trás, assim. Ajusto a tensão, giro, venho aqui, ó, no último ponto pela alcinha de trás e também nas alcinhas aqui de baixo, ó, trancando o meu fio. Pra deixar ele firme. Vou perder lá pra dentro. Ajustar aqui esse falso pontinho, porque a gente vai trabalhar nele também. Inclusive, ele é nosso ponto de referência, ó. Então, tá feito aqui o acabamento, um acabamento bem bonito, né? E esse daqui eu também corto. E esta daqui é a perna direita, tá? Ó. Então, aqui, ó. Acabamento pro lado de dentro. Outra perninha, acabamento pro lado direito. E quando eu botar uma contra a outra, assim, eu vou ver que elas estão exatamente da mesma altura, ó. Tá? Então, esse joguinho que a gente faz aqui, na hora de unir as perninhas do amigurumi, faz toda a diferença no acabamento das perninhas, tá? Interessante que o acabamento fique na parte interna, pra que não apareça e não fique feio, né? Que um acabamento nas laterais fica feio, ou em qualquer lugar. E que a gente faça esse joguinho de perna direita e esquerda, sempre desmanchando na esquerda e acrescentando pontos na direita para que a perna fique bem simétrica, tá? Ó, então, ela tá super simétrica, bem certinho. Então, estão prontas as nossas perninhas e os nossos bracinhos, tá? Agora, então, essa aula fica por aqui e na próxima aula a gente já vai unir as perninhas e subir o nosso corpinho, unir bracinho e finalizar, então, aqui o padrão do corpinho dela, tá? Serão 4 aulinhas dessa Mirabel, essa é a nossa primeira aula e eu espero vocês na nossa próxima aula.